Boa noite, pessoal. Agora a gente vai ler Neemias 5 e Atos 15. Então vamos. A solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossa vinha, nossa casa para conseguir trigo para matar a fome. E haviam ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre a nossa terra e sobre a nossa vinha. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas. Não podemos fazer nada, pois a nossa terra e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essa situação, essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos cobrar apenas o justo. Acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhe imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém, e louvou o Senhor e o seu povo, e cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiram o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Do contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também as pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados a minhas custas boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, jamais exigia comida destinada ao governante, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz para esse povo. Então, Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinha feito o Senhor por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles o que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do Senhor, assim como eles também foram salvos pela mesma graça.
Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouviam Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito: Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, das carnes de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, Silas, 2 líderes entre os 2 irmãos. Com eles, enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, junto desses homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou em Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo cada igreja. É isso, gente. Amanhã nos vemos novamente.